paz, tudo bem? Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparar ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Olá, como vocês estão? Tá tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui reunidos, né? Mais uma terça para adorar ao nome do Senhor, proclamar da grandeza dele, compartilhar um pouquinho daquilo que ele tem posto, né, no nosso coração. Fale aí se o áudio tá bom, se a imagem também tá boa. A gente vai conversando um pouquinho, beleza? Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que... Canta, Carol. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança,
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cantou? Amém? É isso aí. Hoje... fala oi, cara. Fala oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje estava ali meditando mais cedo na palavra, algumas coisas que Deus tem falado, e eu gostaria de compartilhar isso com você. Essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube, também aqui no IGTV. E é justamente, pega a sua Bíblia aí, João capítulo 10. Daqui a pouquinho a gente volta e canta mais um pouquinho, tá? Vocês aceitam um cafezinho? Semana passada eu fiz menção de algo sobre o que nós temos ouvido. É justamente sobre isso que eu quero compartilhar contigo hoje. Acho que assim fica melhor, pega menos reflexo no meu óculos. Eu quero compartilhar justamente isso com você. João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sob por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Verso 5, capítulo 10, verso 5. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Amém? E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Deus é maravilhoso. E aí, gatinho? Deus é maravilhoso. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero dar um tema. A voz do Senhor. João capítulo 10, depois você medite nesse texto, que vai falar justamente sobre o Senhor ser o nosso pastor, sobre Ele ser o bom pastor e alguns cuidados que nós devemos ter. Porque em um tempo que nós ouvimos tantas vozes, deixa eu só colocar esse violão de lado aqui para pegar a Carol. Peraí, Carol, deixa eu colocar. Em um tempo que nós temos ouvido tantas vozes, um tempo que a internet deu voz para tanta gente, tanto que eu estou falando aqui para vocês, mas eu não quero ser hipócrita naquilo que eu quero transmitir para você. É algo que o Senhor tem colocado no meu espírito e eu quero falar ao teu espírito essa noite. Vamos orar, né? Já li a Bíblia, mas vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha alcançar, Deus, cada um dos teus filhos e filhas que estão assistindo essa transmissão. Pai, eu te dou graças porque o Senhor é fiel em todo o tempo, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, porque o teu amor nos alcançou antes mesmo, Deus, de sermos alguma coisa. Porque a tua palavra nos diz que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor antes de um só dele existir. Então, Deus, manifesta, Deus, a tua glória, da tua presença, daquilo que já está escrito no livro sagrado em nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, faz-nos, Deus, ovelhas obedientes, ovelhas que ouvem a tua voz e seguem aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém.
Amém, Carolina? Amém. Então tá bom. Isso aqui é minha gambiarra aqui. Então assim, pessoal, o que o Senhor tem falado ao meu coração em um tempo que tanta gente tem voz, né? A gente ouve tantas coisas, a gente vai pela internet, você tem a palavra que você quer, você tem a música que você quer, você tem tudo que você quer através das redes sociais, mas o que, na verdade, o que Deus quer para nossas vidas? O que Deus realmente quer falar aos nossos corações? Porque não é sobre o que eu quero dizer ou sobre o que eu quero escutar. É sobre o que Ele quer falar na minha vida. É sobre o que Ele quer falar ao meu coração. A Bíblia é muito clara ao dizer nesse texto de João, capítulo 10. Se você ler todo, no verso João 10:10, né, é um clássico. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ladrão é o ladrão mesmo, não é o diabo, é o ladrão. O ladrão ele tem uma função, entende? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas e o Senhor? O Senhor, a função dele é o quê? A função de Jesus é o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é o que o nosso Deus faz. Então, o texto é muito, muito direto, né? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Literalmente, é um tempo que nós temos tantas coisas, tantas opiniões, nós precisamos urgente parar algumas coisas que nós estamos fazendo para começar a ouvir aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós precisamos começar a ouvir o que Deus tem falado, o que o Senhor tem falado ao nosso espírito, aos nossos corações nesses dias. É tempo, às vezes, me entenda em nome de Jesus. Eu quero falar ao teu espírito essa noite. É tempo de nós desligarmos algumas coisas e começarmos a ligar de volta ao Senhor. A diferença das virgens de Mateus capítulo 25 é justamente que todas eram virgens, todas tinham azeite, mas nem todas até queimavam aparentemente, poderiam queimar, mas nem todas tinham reserva. E reserva a gente busca em oração. Reserva a gente busca em oração. Então é um tempo que nós precisamos ser mais sensíveis àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Porque se eu não ouço direito o que o Senhor tem falado, eu não consigo reproduzir o que é verdadeiro, o que Ele tem me falado de verdade. Você já brincou de telefone sem fio? Às vezes o telefone sem fio é o seguinte, para quem não conhece, eu creio que todos conhecem. Faz uma fila de 10, 15 pessoas e a primeira pessoa fala algo. Mas quando chega no último, a informação já está distorcida. Por quê? Porque você não ouviu direito. Se você não ouve direito, você não reproduz direito. E o que nós temos reproduzido nesses dias? O que nós temos reproduzido nessa estação que nós temos vivido? O que nós temos reproduzido neste tempo que nós temos vivido? Então nós precisamos entrar nesses lugares em Deus, o lugar onde Ele silencia as outras vozes. Se você vai. Quando eu conheci o mar, a primeira vez que eu fui ao mar, quanto mais próximo eu estava do mar, menos eu escutava as outras coisas. E um dia eu acordei bem cedo e fui ali fui ao mar e fui andando, fui caminhando, fui fazendo uma corrida no período da manhã. E conforme eu ia caminhando para encontrar com o mar, tinha uma duna grande. E conforme eu chegava mais perto, eu escutava menos o som da cidade. Quanto mais perto eu chegava do mar, menos eu escutava o som da cidade. Até que quando eu cheguei pertinho do mar, eu só escutei o som do mar, eu não escutei mais nada. E a Bíblia fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Então, quanto mais perto dele eu tiver, menos eu vou ouvir outras coisas. E o problema é que nós temos ouvido muitas coisas. Hoje eu até tirei o fundo musical, não sei se você reparou. Eu não coloquei fundo musical, não coloquei nada.
Porque nós precisamos começar a ouvir aquilo que realmente importa. Você entende? Às vezes o fundo musical é muito bom, mas às vezes ele serve para te emocionar e você não vai entender. Mas o fundo musical também é uma arma de guerra. O louvor, na realidade, não o fundo musical, o louvor é uma arma de guerra. Então nós precisamos entender isso. Mas hoje eu fiz de propósito isso. Eu fiz de propósito. Então nós precisamos começar a ouvir direito para que nós possamos começar a reproduzir direito aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. O que Deus tem falado no seu coração? O que Deus tem falado ao seu coração nesses dias? Qual tem sido o seu tempo com a Bíblia? Qual tem sido o teu tempo com a palavra de Deus? Quer que Deus, eu falei isso na última live. Quer que Deus fale com você? Vai para a Bíblia. É Bíblia, cara. É Bíblia. Bíblia. Vai para a Bíblia. Viva na Bíblia. Meu pastor fala isso, que ele escutou de outro pastor. Eu não sei quem fala, mas é uma frase. Você pode até passear em outros livros, mas viva na Bíblia. Viva na Bíblia. Nós precisamos viver as realidades da Bíblia. Nós precisamos viver as realidades de Cristo através de nós. Mas se nós ouvirmos errado, nós iremos reproduzir errado. Olha, eu tenho um pastor que fala na minha vida. Eu tenho alguém que fala na minha vida. Então eu reproduzo conforme eu escuto dele, conforme eu escuto do céu. Eu reproduzo aquilo que o Senhor fala ao meu coração. Você entende? Ninguém vem aleatório. Todos nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual, uma cobertura de oração. E a pergunta é, o que os teus ouvidos têm ouvido nesses dias? Você tem... Aqui, ó, vamos lá. Olha que doido. Olha para onde é que nós estamos indo. Pega a sua Bíblia aí. Salmo de número 1. Ontem eu estava lendo isso para Carol. Ontem eu estava falando isso com a Carol, minha filha, e nós estávamos, antes de dormir, eu estava ali orando com os meus meninos, e o Davi foi dormir antes, orei com ele e estava orando com a Carol. Justamente, todo dia eu estou lendo um salmo com ela, e ela reproduz isso. Então olha só, salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Esse homem que ouve, que anda, esse homem que não escuta o conselho dos ímpios, porque ele não para se sentar na roda dos ímpios, na roda dos escarnecedores, não ouve o conselho dos ímpios, ele não se detém nesses caminhos de pecado, porque ele não dá ouvidos para isso. Ele não dá ouvidos para isso, ele dá ouvidos para o bom pastor. Então eu te pergunto mais uma vez, o que você tem ouvido nesses dias? Quem você tem ouvido nesses dias? Escolha ouvir a voz do Senhor, que é a voz do verdadeiro pastor. Escolha ouvir a voz do Senhor nesses dias. Escolha por estar diante da presença do Senhor. Em dias tão difíceis e em dias que nós temos tanto ruído na comunicação, tanto ruído que nós temos vivido, ouça a voz do Senhor. Eu reconheço a sua voz quando eu paro para ouvir. Qual som tem te atraído ultimamente? Atos capítulo 2, do 2 ao 4, vai falar que o som que vem do céu, ele vai falar que de repente vem um som do céu, e esse som que vem do céu, como uma voz, ele vem do céu e ele enche aquelas pessoas do Espírito e se cumpre profecia. Mas o que veio do céu foi um som. O som que vem do céu, ele muda a realidade da terra. Amém? Anote isso aí. O som que vem do céu muda a realidade da terra. Porque se eu quiser ter as minhas realidades transformadas, eu preciso começar a ouvir mais o céu do que a terra. Isso é doido, né? Mas eu falei para você, hoje eu quero ministrar no teu espírito. Eu não vim aqui para ministrar na tua alma, eu vim aqui para ministrar no teu espírito.
O som que vem do céu, ele muda a realidade da terra. E se você quiser, se você quisermos ter as realidades da terra transformadas, eu preciso começar a ouvir mais o céu do que a terra. Eu preciso gastar mais tempo com Deus em oração do que na frente da minha TV, na frente do meu celular hoje, né? Antigamente as pessoas falavam, a TV é do demônio, isso e aquilo outro, porque aquilo ali prendia muito o nosso tempo. Mas e o celular hoje? Esse mesmo celular que eu estou usando para bênção, ele também pode ser maldição, tudo depende do que eu uso. E para qual o fim que eu estou utilizando mesmo. Papai. Não, mexei não. Você entende? Quer ver outra coisa? Juízes capítulo do 13 ao 16 vai falar que Sansão deixou de ouvir a voz do Senhor quando ele começou a ouvir outras vozes. Sansão ele deitou no colo do inimigo, ele deitou no colo de Dalila, porque ele começou a ouvir a voz da carne, ele começou a ouvir a voz daquilo que não era o Senhor. Sansão tinha um voto com o Senhor de ser nazireu. Nazireu é uma pessoa separada. É uma pessoa separada de tudo aquilo, entende? Ele é separado. Então Sansão deixou de ouvir a voz do Senhor e começou a ouvir a voz do mundo, a voz de outras coisas. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu até fiz uma anotação aqui, ó, 1 Samuel capítulo 3. Samuel começou a ouvir a voz do Senhor em um momento onde era raro ouvir a voz do Eterno, pois o sacerdote estava cego e surdo. Na casa do sacerdote, que era Eli, ele não ouvia mais a voz do Senhor, porque o seu sacerdócio era um sacerdócio caído. Você entende? Era um sacerdócio caído. Então, na casa de um sacerdote caído, o Senhor levanta um menino que ouve a voz dele. Porque é melhor nós termos um menino que ouve a voz do Senhor do que um sacerdote cego e surdo. 1 Samuel capítulo 3, depois você dá uma lida lá. Naquele tempo, a Bíblia vai falar que raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Por quê? Porque não tinha ninguém que dava ouvido ao céu. Eli dava ouvido aos seus filhos. Eli dava ouvido, pior que isso, ele dava ouvido ao pecado dos seus filhos. Você entende isso? Mas o Senhor levanta Samuel para tomar o lugar, para aprender e assumir o lugar de sacerdote, de profeta no meio da nação. E foi o mesmo Samuel que ungiu Davi depois. Quando eu deixo de ouvir a voz do Senhor, eu deixo de caminhar no meu propósito. Então, todas as vezes que eu deixo de ouvir a voz de Cristo, todas as vezes que Cristo manifestava as verdades do céu, as verdades do reino, o povo não conseguia entender. Se você for olhar na Bíblia, todas as vezes que Deus manifestava a verdade do reino, o povo não conseguia entender, pois eles ainda não era o tempo de ser revelada aquelas verdades. Ó, pastor Richard, graça e paz, está aí, chegou. Deus abençoe. Mas uma coisa é certa, toda vez que o reino manifesta, toda vez que o reino vinha e manifestava no meio do povo, os olhos dos cegos eram abertos, os milagres aconteciam e eles conseguiam ver aquilo que estava acontecendo. Então, nós precisamos entender esse tempo. É um tempo de vivermos a palavra, é um tempo de pararmos de ouvir tantas coisas e ouvirmos a voz de Deus. Não é um tempo de brincarmos de ser cristão, não é um tempo de brincarmos de ir para a igreja, não é um tempo, porque Satanás tem enganado muitos nesse tempo agora. E nós precisamos começar a ouvir o que Deus tem, mas não ouvir só com nossos ouvidos, ouvir com o nosso espírito. Porque quando nós começamos a ouvir com o nosso espírito, a Bíblia fala que o Espírito de Deus ele testifica com o nosso espírito. Então o nosso espírito, ele testifica, o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito. E de repente nós começamos a entender aquilo que está acontecendo dentro do coração do Senhor. Porque Deus é Espírito, então o Espírito de Deus conecta com o nosso espírito e nos leva para dentro do Espírito dele, para dentro do próprio Deus, para que nós começamos a entender, a viver essas verdades dele. Uau!
Aleluia! Aleluia. Nós precisamos viver essas palavras de Deus. É a palavra de Cristo que ainda abre os olhos aos cegos. É a palavra de Deus que dá destino e abre os olhos. A palavra de Deus, ela me dá um destino e ela abre os meus olhos para um futuro, para aquilo que Ele tem preparado, para aquilo que Ele tem alavancado a minha vida para que eu possa viver. Eu anotei aqui algumas coisas do livro do pastor Aloysio, A Loucura do Merecimento. A verdade a verdade é maior que o fato. O fato é momentâneo, mas a verdade é eterna. Então, por que eu mencionei isso? A verdade que nós devemos ouvir é a verdade que está em Cristo. Pare de ouvir tantas vozes. Essa é a palavra de hoje. Pare de ouvir tantas coisas. Ouça o que vem do céu. Ouça o que vem do Senhor. João capítulo 10, verso 1 ao 21. Medite nessa palavra que nós lemos hoje. E quando você começar a ouvir coisa demais, para um pouco. Sai um pouco da internet, sai um pouco dessas coisas e vem para Cristo. Vem ouvir aquilo que Deus tem falado nesses dias. Vá para Cristo. Se você não está conseguindo caminhar sozinho, me chama no WhatsApp aqui, nós estaremos orando por você. Procure alguém maduro na fé para estar te conduzindo, que você esteja caminhando com Ele. Mas vá para o lugar secreto e ouça o que Deus tem. Às vezes nós dedicamos o dia todo para ouvir tanta gente no trabalho, né? A gente chega em casa cansado, a gente escuta tanta coisa. Mas vá para Cristo hoje. Se arrependa. Se arrependa de ouvir muita coisa, de ver muita coisa que não provém do Senhor. E vá para os lugares de encontro com Deus, porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Às vezes Ele quer falar com você através do silêncio. As suas lágrimas que você tem derramado aos pés do Senhor, elas têm valor diante dele. A Bíblia fala que o anjo colhe essas lágrimas, né? Ele pega as nossas orações, leva diante do Senhor. Então, chore diante do Senhor. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele entende o teu choro, ele entende a tua lágrima, mas pare de ouvir tanta coisa e vá ouvir o que Deus tem para você. Ore pela tua casa, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Se você ainda não tem, ore pelo seu casamento, ore pelo seu namoro. Ore, busca ao Senhor, é um tempo de nós buscarmos ao Senhor. Não é tempo mais de nós brincarmos de ser cristão. Eu não sei se você sabe, mas daqui a alguns dias eu já creio que a nossa nação já é a maioria cristã. Então nós precisamos verdadeiramente ser esse celeiro para as nações, que é uma promessa que Deus tem sobre o Brasil. Então vai para o teu quarto e ore, busque ao Senhor. Tire tempo com o Senhor. Tire tempo com o Senhor, tire tempo com a palavra de Deus. Deixa o Senhor falar no teu espírito. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Amém? Deus, eu oro neste momento por cada pessoa, Deus, que já passou por este lugar, aquelas também passarão. Que teu Espírito, Deus, que testifica com o nosso espírito, Deus, que nós somos filhos, venha, Deus, alcançar, Deus, a vida dos meus irmãos, dos meus amigos. E em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito, Senhor, ele venha falar ao coração dos teus filhos. O teu Espírito que consola, o teu Espírito que traz a paz, que excede todo entendimento, que venha sobre a vida dos teus servos, dos teus filhos, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu não vou nem tocar porque tem um neném aqui no meu colo que já está quase dormindo. Manda um beijo, Carol.
Vai dormir, né? Eita. Tá bom, gente. Deus abençoe. Um beijo no coração. A voz do Senhor. Ouça a voz dele. Tá bom? Deus abençoe. Beijo. Com Deus.